Oiê, Cissa Geller na área, falando de autoestima. Hoje eu estou no quinto dia do desafio de autoestima. Então, assim, é muito gostoso falar várias vezes de autoestima, falar de autoestima, porque é algo que eu amo fazer. Tanto estudar, como falar, como atuar com autoestima, elevar a minha autoestima e elevar a sua também. E hoje meu desafio é contar uma história. E eu escolhi uma história triste. E essa história triste é a minha história triste. Como é possível? Eu, quando recebi esse desafio, a primeira coisa que eu pensei foi nesta foto. Vocês estão vendo? Essa foto aqui é a foto do meu prezinho. Eu acho que ela foi tirada no meio do curso, no meio do ano do prezinho, em 1987. Eu tinha 7 anos, se eu não me engano, 7 anos, eu acho que é isso, 7 ou 6 anos. Enfim, quando eu peguei essa foto, era um dia de chuva e a professora foi entregando para os pais que ainda não tinha vindo para pegar os filhos e deixou cada um segurou a sua foto. A primeira reação que eu tive quando eu peguei essa foto na mão foi de decepção. Eu já tinha a percepção distorcida, mas eu não sabia. Eu vim descobrir depois de muito tempo, muitos anos depois, olhando para o meu passado, como era distorcido, era absurdamente maluco, mas era. E eu fiquei muito chateada e muito triste com essa foto, muito triste. Eu me lembro do dia, eu me lembro do cantinho que a gente sentou esperando os pais, eu me lembro da minha primeira reação ao pegar essa foto. E eu fiquei muito chateada porque eu me senti feia, eu me senti olheruda, olha que palavra difícil. Eu me senti com orelha de abano, e a orelha de abano era gigantesca. E eu não sei se vocês lembram, mas aquela época também era a época do Top Didi ou alguma coisa assim, que tinha uma orelha imensa e eu só via a orelha. Ter essa percepção errada a meu respeito, de não enxergar a beleza que existia em mim, apesar da orelha, que é o que eu falo hoje, né? Não é o cabelo, que às vezes meu cabelo ele fica meio zoadinho, meio arrepiado, não é isso que define a minha beleza, não é por isso que eu sou feia, né? Não é isso que define a minha beleza, tem muitas outras coisas, muitas outras qualidades. Mas ter essa percepção errada lá com 6, 7 anos, né, dessa orelha aqui de abano, fez com que eu guiasse toda a minha vida, principalmente a vida escolar, justamente com essa percepção errada. Então, dificuldades nos relacionamentos interpessoais com os outros pares, dificuldade em falar com os professores. Então, tinha a galerinha, a turminha que sempre tinha mais contato, mais proximidade. Eu não, eu era a garota do canto. E isso foi permeando em toda a vida escolar, no ensino fundamental, no ensino médio deu uma melhorada, mas mesmo assim não era algo tão grandioso, essa percepção continuava. Então era em questão de roupas, não era toda a roupa que eu usava. Usava muita camiseta larga, usava roupas que não me ajudavam de uma certa forma, né? E faziam com que a minha percepção se mantia 100% verdadeira. E aí a coisa mudou um pouco de figura na época da faculdade e a percepção foi mudando, as questões ainda estavam ali de achar que não era bonita, que não era interessante, e isso foi permeando também em relacionamentos, porque quando a gente começa a se relacionar e não vai dando certo, né, com um, com dois, com três, a única coisa que você tem para dizer é ir para pensar: eu sou feia, ninguém gosta de mim. Até que na sessão de psicoterapia, o que aconteceu? Eu ouvi uma história que talvez eu acho que eu já tinha ouvido, mas eu nunca tinha assimilado, que é a história do patinho feio que se sente muito mal, se sente muito perdido e se sente feio
até que ele descobre que ele não é patinho, que ele é cisne e ele tá no lugar errado. E aí essa história fez todo o sentido para mim, mas mesmo assim eu ainda me arrastava com essas questões, né, de ser ou não ser bonita, interessante. E aí, claro, óbvio que a gente vai buscar uma fuga. A fuga foi estudar. Então, eu sempre gostei muito de estudar, de ler e ainda sou viciada em leitura, leio muito, consumo muito livros em todos os sentidos, né? Não só de comprar, como de ler, de estudar e de reter aquele conteúdo. Então, eu acabei usando, né? Já que eu sou feia, ninguém gosta de mim, ninguém vai gostar de mim, então vamos ler, vamos estudar. E tudo mudou muito de figura quando em 2008, 2009 mais ou menos, eu tive um namorado e ele fez a seguinte pergunta, que naquele momento também não fazia nenhum sentido para mim, mas depois veio fazer, que é: qual era a parte que eu não entendia, que eu era linda e era inteligente, que não era só ser inteligente. Ele falou isso, passou um tempo depois, a gente terminou, cada um foi viver a sua vida, e isso também ainda não fazia muito sentido. E eu ainda me arrastando, e eu sou feia, ninguém gosta de mim. Não tenho lá grandes, muitos amigos, tenho poucos amigos, alguns mais próximos, alguns não tão mais próximos, não tão próximos. E aí a coisa começou a mudar de figura e eu comecei a me olhar de uma forma diferente, eu comecei a perceber as minhas qualidades e eu comecei a me apropriar disso. O que eu quero dizer é, essa percepção errada, ela impactou profundamente em toda a minha vida, antes dessa nova percepção. Então, eu vivia a vida como se eu tivesse com uma lente embaçada. Tudo que eu via e tudo que eu percebia era exatamente como eu acreditava que eu era. E não era real, não era verdade. E isso impactou nos relacionamentos pessoais, interpessoais, isso impactou em ser mais falante, em fazer amigos, em conversar, em sair, em fazer outras coisas. Isso teve um impacto muito grande. Por um lado, foi bom, porque eu acabei me dedicando, estudando muito mais. Consegui administrar o tempo desta forma, mas isso fez muita diferença. Isso fez muitas vezes processos que não precisavam ser tão difíceis serem. Não me ver como hoje eu me vejo fez muita diferença. E não adiantava as pessoas falar, dizer que eu era bonita, que eu era interessante, que eu era legal, que eu era inteligente. Eu não aceitava aquilo porque eu não via. Eu tinha uma imagem aqui na cabeça, principalmente do corpo físico, que tinha que ser outro. O corpo que estava aqui dentro da cabeça, né, era uma outra imagem, não era a imagem que eu tinha e que eu via no espelho. Até que eu entrei na aceitação. E isso fez toda a diferença na minha vida. Foi um processo muito longo, foram muitos anos, né, dessa briga, dessa luta. E hoje eu consigo me aceitar como eu sou, o peso que eu tenho, o corpo que eu tenho, eu consigo aceitar um montão de coisas, eu consigo aceitar os meus erros de português, eu falo que é uma falha, eu tenho algumas dificuldades no português, eu gostava muito mais de matemática, é lógica, então eu penso muito, tenho um raciocínio muito lógico e português para mim não era algo tão fácil, então eu tenho erro sim de português e eu assumo isso e não tenho vergonha, né? Não tenho que saber tudo também, não sou obrigada a saber tudo. E a história triste é isso, que quando a gente não se percebe como a gente realmente é, isso muda as decisões que a gente toma, isso muda a forma com que a gente pensa, isso muda os riscos que a gente muitas vezes deixa de correr, a gente para de se arriscar. Então, o quanto tudo isso interferiu na minha vida. E é isso que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. É essa história triste que eu gostaria de dizer. Que ela começou triste, mas ela termina bem. Ela termina feliz, porque hoje eu me aceito como eu sou, eu gosto da pessoa que eu sou e da pessoa que eu me tornei. E também, se nada disso tivesse acontecido, eu não teria a oportunidade de me transformar e ser a pessoa que hoje eu sou.
Então, muito obrigada por você ouvir a minha história e por participar aí dos desafios dos 21 dias. Gratidão!